Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Muito bem, de acordo com o tema que havia sido proposto essa semana, nós vamos estar então trabalhando com esse tema e vamos dar continuidade à leitura que a Jaci já fez do início do culto, mas continuemos na mesma, que é Atos dos Apóstolos. Só que nós começaremos desde o primeiro capítulo aí a ler alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do primeiro verso, do quarto verso. Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do quarto verso. Diz assim a palavra do Senhor: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Capítulo 2, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus de todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel que: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Ouvindo eles essas coisas, seus corações ficaram arrependidos, compungiu-se-lhes os corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, porque nós estamos diante da tua palavra, e por isso nós te pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale aos nossos corações, e que principalmente, através do seu Espírito, a gente possa aprender da tua parte aquilo que vem da sua vontade para a vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no calendário judaico,
delas a festa de Pentecostes. Pentecostes é um nome, talvez para a época, um pouco, um tanto já moderno e contextualizado ao que eles viviam naquele momento. Significava, em grego, nada mais, nada menos que 50º dia. Por quê? A festa ao qual era chamada de Pentecostes ocorria no calendário judaico, onde os judeus comemoravam a festa das colheitas. Tá? Essas festas eram comuns naquele contexto judaico, e no mundo onde havia sido conquistado por romanos, aonde a língua grega era tão disseminada entre eles, nada mais válido para que disseminasse também as ideias, a própria religião judaica, vamos dizer assim, que trouxessem a ideia da festa para a linguagem da época. Então, Pentecostes. E aí você vai pensando aí, o Brasil é pentacampeão, está ligado também a isso, tá? Porque a origem da palavra é de origem grega, né? Então, penta, 5 vezes campeão. Pentecostes ligado a 50º dia, 50 dias. Então, essa festa ocorria 50 dias depois da Páscoa dos judeus, ok? Portanto, temos coisas aqui acontecendo. Afinal de contas, os judeus não reconheceram Jesus como o Senhor, como o Messias enviado da parte de Deus. Então ocorre aqui coisas distintas. A festa que ocorria nesse momento em Jerusalém era uma festa judaica. E por ordem de Jesus, a pedido de Jesus, foi pedido aos seus apóstolos que permanecessem em Jerusalém. Porque Jesus, da parte dele, da parte de Deus, tinha algo especial a acontecer na vida daqueles homens. Portanto, coisas distintas. Reunidos ali, esses apóstolos, no dia dessa festa, uma festa judaica, no meio dessa grande concentração de pessoas até de outras nações, de outras etnias que haviam sido convertidas ao judaísmo, estavam presentes nesse momento em Jerusalém, presenciam tal acontecimento. O acontecimento do derramar do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquela igreja que se iniciava naquele momento. E um fenômeno, na verdade, aconteceu, sobrenatural da parte de Deus naquele momento. Algo ao qual as pessoas ficaram, como diz aqui o texto, atônitas diante do que estava acontecendo. Afinal de contas, eles olhavam para homens simples, homens, muitos deles desprezados pela sociedade daquela época, discriminados, que viviam à margem, pescadores e outros que o seguiam. E eles viram algo incrível, algo sobrenatural acontecer. Homens e mulheres que se encontravam naquele momento em Jerusalém ouviram na sua própria língua, no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto, verdades, coisas vindo do coração de Deus, da parte de Deus, para a vida deles. No momento do acontecimento, do fato ocorrendo, alguns ficaram perplexos, mas também ficaram confusos. Ficaram apreensivos. Troquemos novamente? Vamos lá. Um revezamento, vamos lá. Ficaram perplexos e confusos com o que estava acontecendo. O que nos traz nessa noite algo para a gente se debruçar e pensar sobre isso. Nós falaremos aqui nessa noite sobre algo da parte de Deus prometido por Jesus à igreja. Se nós olharmos naquela última ceia ao qual o Senhor se reúne com os seus discípulos, ele diz, em João capítulo 16, a partir do verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos que esse fato era algo prometido da parte de Jesus, da parte de Deus, para a vida da igreja. Ainda que judeus não crescem, ainda que judeus não haviam
se apercebidos do que estava acontecendo naqueles dias. Mas era algo prometido. Jesus determinou aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém enquanto não se cumpra o que eu prometi a vocês. Afinal de contas, daí que poderia vir unicamente desse fato, dessa ação de Deus, a capacitação para que eles continuassem a propagar a mensagem. Que eles continuassem a propagar as boas novas de salvação. Para que eles fossem capacitados a continuar com intrepidez e talvez não fugissem com medo do que poderia acontecer com as suas vidas a partir daquele momento. Portanto, seria impossível a continuidade deste evangelho, a continuidade dessa boa notícia, se eles não se submetessem, se eles não se deixassem a estar presentes na hora desse fato, no fato desse mover de Deus em direção à vida da igreja. Era necessário que isso acontecesse. O próprio Antigo Testamento já fazia menção desse fato estar ocorrendo na vida da igreja futuramente. Nós vemos Isaías falando sobre isso, e nós vemos aqui Pedro mencionando sobre o próprio profeta Joel falando sobre isso. Que aconteceria nos últimos dias, que diz o Senhor, que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre seus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, e declararão, e dirão. Quando a gente ouve essa palavra profetizar, muitas vezes nós confundimos essa palavra. Talvez a gente possa achar aqui, principalmente no meio cristão brasileiro, que talvez toda vez que nós falamos profetizar, é alguma coisa que fuja do contexto bíblico e vai na direção unicamente aquele desejo individual de um coração de uma pessoa, de uma particularidade na vida de uma pessoa. Não. A palavra de Deus, quando ela fala aqui que os seus filhos e filhas vão profetizar, era como se dissessem, eles vão continuar dizendo, falando, declamando a palavras, os fatos, os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ocorreu e tudo aquilo que era da vontade da parte de Deus para que nós ouvíssemos. O grande problema é que muitas vezes nós alteramos isso, não compreendemos direito isso, mas não significa nada mais, nada menos do que isso. As verdades de Deus sendo ditas, chegando até nós, até os nossos corações, até as nossas mentes, para que a gente pudesse crer e se arrepender. Interessante que o Joel fala também na sua profecia, ainda no Antigo Testamento, que a ação de Deus não estaria mais limitada ao povo de Israel. Aqui, já na profecia de Joel, fala de algo que seria dispensado a um número muito maior de pessoas. Que aqui não haveria distinção de pessoas e não haveria mais discriminação dessa ação de Deus sobre a vida de pessoas. Aqui se cumpriria aquilo que o Senhor faz de promessa a Abraão, onde todas as famílias, as nações da terra, seriam benditas e abençoadas por Deus. E aqui começa Joel dizendo isso. Porque prestem atenção, aqui já não há mais, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos e filhas. Não há mais gênero. Não é uma questão mais ligada só ao sexo feminino ou masculino, mas a todos, homens e mulheres. Como todos sabem, o Antigo Testamento, ele restringe muito a mulher, e essa mensagem é muito restrita, muitas vezes, aos homens lá no Antigo Testamento. Vemos também dizendo aqui que jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Nós sabemos que juízes e profetas, muitas vezes, eram constituídos numa idade um pouco mais madura, um tempo um pouco mais de vida, de mais experiências, vamos dizer assim. Aqui já não. Aqui nós já vemos que o derramar desse Espírito e que essa capacitação seria levado indiscriminadamente, seja a idosos ou aos mais jovens. Vemos também que não estaria restrito somente àqueles que eram os estudiosos daquela época, fariseus, aqueles que participavam das reuniões nas sinagogas. Não. Aqui diz que seus servos e servas também seriam
tocados, agraciados, seriam, na verdade, capacitados a levar essa mensagem. Então, Pentecoste, no dia de Pentecostes, dessa festa judaica que acontecia em Jerusalém, algo novo da parte de Deus acontece. Algo que havia dito Deus prometido, já desde o Antigo Testamento. E neste momento isso acontece. Hoje nós trazemos essa celebração para os nossos dias, e muitas igrejas têm essa celebração do dia de Pentecostes no seu calendário. Se nós fizermos a conta para a celebração desse dia, nós deveríamos ter talvez comemorado no último domingo do dia 20 de maio. Porque se nós contarmos 50 dias após a Páscoa, daria por aí. Mas o que nós precisamos é compreender o teor dessa mensagem, mais do que transformá-la talvez num simples rito ou numa simples lembrança para as nossas vidas. Nós precisamos trazer para nós, para o nosso coração e mente, o significado concreto disso. O que isso realmente significa para nós. Você já se perguntou como é que Deus tem se movido nos últimos tempos? Como é que Deus tem atuado em nosso meio nos últimos tempos? Como é que as coisas têm acontecido? Como é que as nossas orações têm chegado ao céu? Como é que Jesus tem trabalhado em nossas vidas? Como é que o Senhor tem tirado os nossos medos? Afinal, como disse o presbítero Haroldo hoje de manhã, se tem uma palavra que tem na Bíblia, é essa. Jesus dizendo, não temas. Então, se ele diz tanto, não temas, como é que ele tem atuado nessa questão do nosso medo? Dos medos que nós temos? Como é que isso tem acontecido? Como isso ocorre? Como é que Deus age a respeito disso? Através do Espírito Santo. Desse Espírito ao qual foi nos concedido de forma indiscriminada, livre, a todos que tiveram corações abertos para receberem essa palavra. Preste atenção, que coisa interessante. Muitas igrejas se dividem nessa questão de Pentecostes, complicando essa situação. Tanto que nós temos igrejas históricas e igrejas pentecostais. Mas será que somos diferentes? Talvez somos diferentes no que valorizamos desse fato, do que ocorreu. A gente presencia o que no início do que ocorre no dia de Pentecostes? Uma ação de Deus ao qual um fenômeno sobrenatural faz com que pessoas ficam atônitas e perplexas. Mas para por aí? É só isso que restringe esse momento? Há um momento de coisas que nós não compreendemos e que nos chamam a atenção e para por aí? Não, jamais. Tanto que até então, até o fato daqueles homens estarem falando em outros idiomas, e aqui eu quero que você entenda bem, a língua que eles foram capacitados naquele momento a falar, não era uma língua estranha, como a gente vê lá em Coríntios, mas sim um idioma diferente, uma linguagem já existente no mundo, para que aquela pessoa de uma outra etnia ou nacionalidade compreendesse o que aqueles homens estavam falando, nada mais, nada menos do que isso. Mas é interessante que isso traz o quê? Confusão no primeiro momento. Confusão por quê? Apesar de perplexos entenderem que a linguagem era audível aos seus ouvidos e que eles compreendiam o que estava sendo falado, o que acaba ocorrendo? Confusão. Confusão no sentido de dizerem assim, mas espera aí, que negócio é esse? Esses homens não são simples galileus? Simples pescadores? Homens que não seguiram nenhum mestre, nenhum intelectual daquela época, não se assentaram em nenhuma das faculdades renomadas daquele tempo. Que negócio é esse? Como que podem? Outros já nem quiseram ouvir mais a conversa, já disseram, estão embriagados. Com certeza beberam demais e agora está aí. Perceberam? Aquilo que estava tão claro aos ouvidos, devido ao preconceito da onde vinha, devido talvez à confusão que se tornou naquele momento, fez com que alguns os acusassem de estarem embriagados ou coisas desse tipo. E o que é que vem trazer o ajuste, o equilíbrio, a sensatez e o propósito para que o momento não se perdesse? A palavra de Pedro, que não era a de Pedro, mas Pedro trazendo a palavra de Deus. Pedro se levanta
e declara, e erguendo a voz advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, isso por volta de 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E Pedro começa a relatar todos os ocorridos dos últimos dias, tudo o que aconteceu, tudo o que a própria palavra do Antigo Testamento relatava a respeito de Jesus e a respeito daqueles dias. Portanto, o que traz o cumprimento desse momento de Pentecostes, dessa ação de Deus sobre a vida da igreja, é a palavra. E continua sendo assim. Ainda que manifestações ocorram para chamar a atenção, ainda que haja um propósito nisso, quando ocorra, mas a palavra é que põe tudo na sua devida ordem, que estabelece o propósito, que estabelece a vontade e o querer de Deus para as nossas vidas. É através da palavra de Pedro que aquelas pessoas vão ouvindo, e o que causa nelas? O que a gente vê lá, a partir do verso de número 37, do capítulo 2? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que faremos nós, diante de tudo que você falou, diante do que você falou a respeito de Jesus, diante do que você falou a respeito já de tudo que havia sido prometido da parte de Deus em relação aos últimos acontecimentos? É a palavra que traz o arrependimento. É a palavra que trouxe a conversão. É a palavra que trouxe o quê? As coisas para o seu propósito correto. Enquanto não houve palavra, houve o quê? Confusão. Mas quando a palavra é compartilhada, quando Pedro, dotado e capacitado da parte de Deus, se expõe àquelas pessoas, o que ocorre? A compreensão. Ocorrendo a compreensão, entenderam e se arrependeram. Creram. E a partir dali, tudo é diferente. A partir de ali, nós vemos uma igreja nascendo de maneira muito forte, de maneira muito diferente. Portanto, algumas lições ficam claras para nós nessa noite. Deus sempre se move na direção do seu povo. Desde que Jesus subiu aos céus, as ações de Deus sobre as nossas vidas é através do seu Espírito. O Espírito de Deus, nós não cantamos, está aqui. O Espírito de Deus habita onde? Nesses templos, nessas paredes, em templos feitos por mãos humanas? Não, ele habita em nós. Não tente explicar isso cientificamente, você não vai conseguir. Muitos que tentaram vão talvez transformar numa ficção dessas de alienígenas, né, que não dá certo, tá? Isso é fé. Isso é crer no que Deus prometeu. Nós somos a morada de Deus. Deus, através do Espírito Santo, habita em nós. É Ele que nos convence de todo o pecado. É Ele que providencia o arrependimento necessário às nossas vidas para que ocorra conversão e mudança em nós. É Ele, o Espírito Santo, promovido por essa ação de Deus no dia de Pentecostes, que está atuando na sua vida neste momento, que está atuando na minha vida neste momento. É incrível, após a pregação de Pedro, homens e mulheres declararem: o que faremos nós agora? Eu e você já tivemos esse momento em nossas vidas? Diante da ação do Espírito Santo, através da palavra de Deus vindo às nossas mentes e corações, já nos encontramos numa situação de entender que nós precisamos nos arrepender, que sem Deus nós estaríamos perdidos, que sequer existiríamos ou cumpriríamos algum propósito bom para com tudo que nós temos diante de nós? Precisamos repensar isso, precisamos entender isso, precisamos crer nisso, nessa ação, dessa presença do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes nós
deixamos isso um pouco de lado, confundimos um pouco essas coisas, e talvez achamos que Deus está talvez restrito a pessoas, a lugares, a determinadas igrejas, a determinados homens, a determinadas mulheres. Creia, a partir do momento desse fato que nós estamos conversando aqui nessa noite, Deus não está restrito a um lugar. Tanto que o Senhor diz que agora os meus verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Em resposta a alguém que perguntava, aonde eu devo adorar? Vai ser em Jerusalém? Vai ser aqui? Vai ser ali? Vai ser onde? Qual igreja? Qual lugar? Qual sacerdote? Qual pastor? Quem? E o Senhor, a partir desse momento, nos declara: o Espírito Santo faz morada em você. O Espírito Santo se move através de vocês. Alguns estudiosos dizem que o livro do Atos dos Apóstolos deveriam ter outro nome. E eu concordo. Mas de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque não são atos simplesmente dos apóstolos, de pessoas, de homens passíveis de erros como nós, gente como a gente, mas através da ação do Espírito Santo na vida deles, a partir desse derramar. Isso ocorria antes, como eu disse, ocorria, mas de forma talvez mais restrita, reservada muitas vezes a Israel, reservada talvez a alguns, mas a partir desse momento, do derramar, no dia de Pentecostes, isso foi dispensado a todos aqueles que ouvem essa mensagem, que a compreendem, que se rendem a ela e se tornam agora instrumentos desse Espírito em suas vidas. E o resultado disso? Nós vemos uma ação, um fato, algo que acontece, algo real, algo histórico, que foi documentado, escrito, sabemos como ocorreu, sabemos o motivo dessa ocorrência, algo prometido desde muitos tempos antes, e o objetivo. Eu não falei de propósitos? Que sempre há propósitos? Eu não creio num milagre sem propósito. Eu não creio numa ressurreição sem propósito. Eu não creio que coisas aconteçam, que sejamos abençoados da forma que nós somos muitas vezes, sem um propósito. Eu não creio na forma como a igreja atual se comporta, de forma individual e egoísta, a ponto de entrar por essas portas, conquistar a sua bênção e isso ficar somente entre a pessoa e isso não produzir nada naquela vida ou nos que estão em volta dessa vida, nesse contexto de vida. Eu creio num propósito mais amplo. Eu creio na frase do tio Ben, lá do Homem-Aranha, bíblica: para quem muito foi dado, muito será cobrado. Para quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você tem recebido, creia. Algo Deus quer que você produza. Há um propósito em tudo isso. Precisamos crer nisso. Portanto, tire aquelas coisas difíceis dessa palavra chamada Pentecostes. Mas traga para a sua vida que agora Deus atua através do seu Espírito. E quando isso ocorreu? Lá naquele dia. Foi lá naquele dia que se confirmou tudo aquilo, como eu disse, que foi dito a Abraão, aonde benditas seriam todas as famílias, nações da terra, através do nome de Jesus. E isso chega aos nossos ouvidos, isso chega chega nas nossas vidas através do quê? Dessa ação do Espírito, que acontece de maneira muito pontual na igreja daquela época. E será que o Espírito continua promovendo ações para que corações amoleçam e pessoas se convertam e pessoas se aproximem? Com certeza. O Espírito Santo trabalha o tempo todo, age o tempo todo no nosso meio. O problema nosso é que muitas vezes nós não estamos muito sintonizados, nós estamos muitas vezes não atentos a essa ação do Espírito em nossas vidas, a essa ação de Deus em nossas vidas. Nós esquecemos, nós não observamos. Mas é só a gente tomar um apertãozinho, faltar alguma coisa, algo sair do equilíbrio, que a gente começa a querer buscar essa sintonia novamente. Que pena que essa sintonia muitas vezes só acontece em momentos de dor. Ela poderia muito bem acontecer em momentos de alegria, em momentos ao qual tudo está correndo muito bem.
talvez o que está acontecendo no Brasil nos últimos dias seja o mover do Espírito Santo, abalando as estruturas dessa nação, que talvez se achava muito independente de Deus, muito rica por natureza, de um povo talvez de muitas qualidades para superar crises, dificuldades, de um povo que é bom de bola, que é bom em tantas coisas, mas talvez a gente tenha sido maus na relação com Deus. Então talvez Deus está permitindo que o seu Espírito se mova entre nós no sentido de a gente se aperceber do que Deus tem feito e do que Deus deseja para cada um de nós. O resultado. Ouvindo essas coisas, nós vimos aqui que muitos se arrependeram. E o que acontece daí por diante? Essa igreja começa a viver e desfrutar de uma comunhão sem igual. Essa igreja começa a viver de um modo diferente. Diz que eles estavam reunidos, sempre juntos, que agora eles partilhavam do pão juntos, que havia temor, propósito. A partir desse momento aqui, essa igreja começa a ter uma noção melhor de que nós precisamos viver em comunidade, que nós temos uma interdependência um dos outros, que não é bom que homens e mulheres vivam só, e isso não está restrito à união conjugal, não. Tanto que Deus deseja que vivamos em comunidade chamada igreja. Nós somos a igreja. Então, o efeito desse derramar do Espírito, ele vem com o nosso arrependimento, da nossa convicção de que somos pecadores e dependemos de Deus. Isso promove em nós mudanças, isso traz até nós a salvação, mas isso também nos dá uma dimensão agora de como nós devemos viver, como é que nós devemos nos relacionar, como é que deve ser a nossa caminhada, seja em família, seja em igreja, seja em comunidade, seja ela como for. E o que ocorre aqui, visivelmente, que a maneira de viver dessas pessoas foi alterada. Essas pessoas agora estavam vivendo na dependência um dos outros. E o que a gente percebe em momentos de crise? Em momento de greve geral, de repente falta o gás, falta o pão, falta a carne. O que a gente... Tirando aqueles que ainda não foram tocados por mover do Espírito, né? Que vão lá e compram sozinho 32 frangos e colocam no congelador. Aí não cabe, estraga, né? Mas, diante de crises, a gente começa a perceber que a gente depende da comunidade. Que se faltar algumas coisas, alguns recursos, que nós vamos depender do quê? Do compartilhar, do dividir, do repartir. Viu só? Até na crise a gente começa a aprender algumas coisas que talvez a gente deixamos de fazer. E talvez isso é retomado no momento que a gente tem noção da nossa situação, mas principalmente pela ação do Espírito em nossas vidas. Interessante que o dia de Pentecoste cai bem no mês que a gente está celebrando, o mês da família. E quantas famílias não estão precisando do mover do Espírito Santo em suas vidas? Ontem com os jovens nós conversávamos. A primeira coisa que a gente fez foi: me fale aquilo que é a maior qualidade da sua família. E eu pergunto para você e você pensa aí. Se fosse para você trazer a maior qualidade da tua família. E eu não falo dessa família restrita só a papai, mamãe e filhinho, não. A família é um pouco mais estendida, a família que inteira o vovô, a vovó, a titia, e talvez até a estendida, que é a tua igreja. O que você vê de positivo? O que você enxerga de melhor na tua família? Aí depois que eles pensaram, alguns pensaram e falaram algumas coisas, eu falei assim: agora me fale algumas coisas negativas que você vê na sua família. E posso falar uma coisa para você? Nós vamos encontrar as duas coisas. Nós vamos encontrar coisas negativas e coisas positivas. Coisas boas que nós temos na nossa família e coisas que não são tão boas.
Muitas vezes as boas mais, as ruins menos, outras vezes as ruins mais e as boas menos. Bom enquanto a gente é criança, eu falei para eles. Que não há essa dimensão de diferença, tudo é bom. Esperar os primos chegar no final do ano, no feriado prolongado, ajuntar gente, fazer festa, isso sempre para a criança é muito bom. Mas a partir do momento que a gente vai crescendo, e a gente ouve a mãe da gente falar na cozinha que aquela tia não é tão legal, que o outro tio talvez tenha tal defeito, ou que aquilo acontece desse jeito, que não deveria acontecer, aí a gente começa a se contaminar. E aí a gente começa, então, problematizar e ver problema na nossa família. Mas é natural. Nós vamos ter coisas positivas e coisas negativas. E como nós vamos superar isso? Através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Senão nós não vamos superar. Senão nós não vamos compreender que as pessoas são diferentes umas das outras. Que elas têm jeitos, gostos, opiniões, algumas até que precisam ser melhoradas, concordo com você. Mas se não tiver o mover do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas famílias, como nós poderemos conviver uns com os outros? Como poderá haver essa comunhão que é o resultado da ação de Pentecostes das nossas vidas? Eu te pergunto. Perguntei para eles. Perdão é ficar no prejuízo, não é justiça. Como se define perdão? Respondemos e falamos várias vezes. Perdão significa ficar no prejuízo. Você sabia disso? Perdão significa ficar com prejuízo. Perdão não é justiça. Justiça é alguém bater no seu carro e falar para você, me desculpe, leva lá no melhor funileiro, naquele da tua confiança, e eu vou pagar o conserto. Justiça. Justiça é alguém, ainda que tire algo irreparável do outro, por exemplo, a vida, fique preso por 15, 20, 30 anos, saia, ocorreu justiça. Ainda que não tenha jeito de trazer a vida de volta, mas ele cumpriu, foi feito justiça. Se você chegar na rua e apontar o dedo para ele chamando ele de assassino, ele pode te processar. Ele cumpriu. Ele não deve mais nada. Foi feito justiça. Perdão é ficar no prejuízo. Portanto, no seio das nossas famílias, a ação do Espírito Santo vai promover perdão. E nós vamos ficar no prejuízo. Aos nossos olhos, é claro. Aos olhos de Deus. Bênção, paz, amor, maturidade de fé, crescimento, tudo aquilo mais que Deus deseja para as nossas vidas. Eu só vou perdoar o dia que ele vier aqui e dizer por que ele me fez aquilo. Você está querendo justiça. Você não quer perdoar a pessoa. Eu só vou perdoá-la se ela se humilhar. Você não está perdoando. Você está querendo justiça. Isso não é perdão. Perdão é ficar no prejuízo. Essa ação do Espírito Santo vai promover tudo isso no meio das nossas famílias. Nós precisamos que isso ocorra na nossa nação, para que possa produzir novos tempos, mudança de caráter, de conduta, de ações de pessoas, de desejo de gente promover justiça, mais igualdade, esperança, seja o que for. Mas é essa ação somente que pode promover isso. Tanto que a ação do Espírito Santo diz que se for retirada de nós, o que vai acontecer? Jesus tem que voltar, porque o caos estabeleceu. Ainda que talvez as famílias, individualmente, cada um de nós, o nosso país, o mundo, não esteja vivendo de acordo com essa ação do Espírito Santo sobre a vida de cada uma das pessoas, se ela for retirada, nós entramos num caos e Jesus tem que voltar. Porque é ela ainda que sustenta, é ela ainda que faz renovar as nossas esperanças a cada manhã, é ela ainda que promove um pouco de paz, de amor e de certeza de que Deus está no controle das coisas. Percebemos então o significado do que significa esse acontecimento no dia de Pentecostes, sem problematizá-lo, sem levá-lo para questões mais que dividem em vez de ajuntar pessoas? Precisamos compreender.
da parte de Deus sempre haverá uma ação na nossa direção, enquanto houver o tempo de misericórdia de Deus, enquanto houver um tempo ao qual Ele deseja que a gente se aproxime dEle. Mas vai chegar um tempo que o tempo vai se acabar. Então nós precisamos compreender essa ação do Espírito Santo. E essa ação ocorreu no dia de Pentecostes. E essa ação produz em nós uma mudança. Ela traz arrependimento. Ela traz conhecimento da verdade que nos liberta, da verdade que nos cura, da verdade que transforma nossas vidas. E que principalmente produz em nós uma forma diferente de se relacionar com Deus e com o nosso próximo. Que Deus possa permitir que a gente viva e celebre muitos Pentecostes, muitas ações do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas creia, a que vai produzir em você aquilo que é o maior propósito de Deus, já está escrito, já está pronto. É só você deixar que ela penetre em suas mentes e corações e produza, porque ela é viva e eficaz, e ela o fará. É a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dissipar, vocês viram? Toda a confusão, todas as dúvidas, todo o ceticismo, toda a discriminação. É a palavra de Deus que vai trazer o ajuste para tudo que nós precisamos compreender. É a palavra de Deus que vai produzir em nós o arrependimento, que é o ponto da gente dizer, o que eu faço agora? A igreja, ela é repleta disso a todo momento. Fique feliz quando uma igreja ouve da boca das pessoas, quero fazer algo novo agora, o que eu faço agora? Pessoas acertando suas vidas, pessoas querendo agora que os seus relacionamentos sejam diferentes, pessoas regularizando as suas situações, pessoas se batizando, pessoas voltando para a igreja. Quando isso está acontecendo, é porque a ação do Espírito Santo está acontecendo como aconteceu em Pentecostes. Pessoas estão perguntando o que faremos e se arrependem e retornam. Em contrapartida, mudam o jeito de viver. Valorizam a comunhão, seja em família, seja com todos os seus relacionamentos, seja com a própria igreja. Nós não podemos deixar que a igreja se torne um ambiente frio, um ambiente onde a gente só desfrute como espectadores. Viva a igreja, sinta-se igreja, participe. Faça aquilo que Deus deseja e que se move através de nós, nos conduzindo para isso. As capacitações são as mais diversas, mas sempre há uma. Sempre pode ser contribuído de alguma forma. E Deus deseja disso. Portanto, que a ação poderosa do Espírito Santo aconteça sobre as nossas vidas. E que, a começar pelos nossos jovens, meninos e meninas, sintam que Deus está presente. Presente aonde? Aí, dentro do seu coração, na sua vida, fazendo morada em você. Deus te acompanha. Ah, mamãe não está vendo, papai não está vendo, ninguém está vendo isso agora. Deus está vendo. Deus está com você. Deus está com você. Creia nisso. Feche seus olhos.